Oi, Rafa. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo Então ótimo. tá bom. O negócio era aquele lá mesmo, viu, Rafa? Mas vamos lá, nós vamos falar hoje sobre observações, né, Rafa? Sim, Em observações gerais, né, sobre o que a gente olha, fazer uma análise da gente mesmo, né? São essas observações muito importantes, né? então, esse é um tema muito interessante, porque a gente sempre se pergunta assim, né? Quem é o observador? A gente usa esse tema quando a gente estuda. Quem é o observador? O observador é nós mesmos. Então, nós somos observador das coisas. Nós somos observador da vida, nós somos observador do que acontece em nossa volta. Por quê? Porque a gente observa o que a gente tem dentro da gente mesmo. Então, por isso que é importante a gente prestar atenção em nossa volta, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? O nosso interno reflete o nosso externo. Então, o que a gente tem dentro, a gente vai enxergar fora. E por que é importante a gente observar? Porque é o seguinte, tudo já está pronto, né? Tudo já está pronto. A vida já A está gente, pronta. a gente acaba saindo um pouco da mente, né, Rafa, nesse momento de observação, né? A gente sai da mente e vai para a consciência, né? Então, é desse jeito que a gente busca, né? Tudo está pronto. A gente não precisa inventar nada, a gente não precisa acrescentar nada. O que a gente precisa fazer? Descobrir as coisas. E como é que a gente descobre as coisas? Observando. Um exemplo muito simples aqui, né? A gente observar uma planta, uma flor. Né? Se a gente observar uma planta, uma flor, o que a gente vai enxergar ali? O que a gente vai observar ali? Ela já está pronta. Né? Ela já está pronta. Só que quando a gente observa, o que acontece? A gente descobre, a gente aprende. Aprende o que ela precisa, aprende a cultivar, aprende a fazer muda. Como que a gente aprende isso? Observando. Por quê? Então, quando a gente expande essa observação para além das nossas fronteiras, vamos dizer assim, a nível de universo, como é que a gente vai observar o universo? Por incrível que pareça, observando a nós mesmos. A gente já está pronto também. Nossa vida já está pronta, a gente não acrescenta mais nada na nossa vida. O que a gente faz? Se descobre, se conhece, né? Aprende a como a gente vai caminhar nessa vida. A gente tem que aprender a como se manifestar, né? Como se expressar em nossa vida. Mas isso Como já se está pronto. desenvolver, né, Rafa? É como uma criança, né? Aprendendo a andar. Exatamente. Só que a gente não pode enxergar corpo físico, porque a vida física é muito pequena diante da nossa vida espiritual. Diante da nossa vida espiritual, a vida física não é nada. Então a gente vai aprender muito pouco se a gente só ficar observando a vida física. Então a gente tem que o quê? Aprender a observar a vida espiritual. Aonde é que a gente começa a enxergar e observar a vida espiritual? Em nós mesmos. Procurar saber quem a gente é. Né? Quando a gente fala assim, quem a gente é, porque a gente já está pronto. Nosso espírito já está pronto. Só que nós precisamos observar
né? E aprender a se desenvolver. Desenvolver o quê? É ter um olhar Desenvolver... sutil, né, Rafa? A gente desenvolveu o nosso olhar sutil para todos os eventos que acontecem com a gente, interno e externamente também, né? Então, a gente desenvolver essas energias, né? Que energias que a gente fala, né? A gente fala de energia, mas a gente dá nomes. Desenvolver o amor. Quando a gente desenvolve o amor dentro da gente, é nesse momento que a gente vai amar o próximo. Porque não tem como a gente amar o próximo se a gente não desenvolver o amor dentro de nós. Mas aonde é que está esse amor? É o espírito. É no nosso espírito, é na nossa alma que a gente desenvolve o amor. E aí a Essa gente... capacidade vem primeiro da gente, né? E aí a gente expressa, manifesta essa energia. Mas o nosso espírito, as nossas energias, o nosso potencial vai muito além disso. Né? Então, o que a gente está falando? E é em tudo, né? O que a gente tem dentro, manifesta fora, expressa fora. Então, é amor, é gentileza, é a caridade, é ajudar o outro, mas também é as nossas sombras. Os pontos negativos que a gente precisa olhar para eles. O nosso momento de estresse, o nosso momento de raiva, o nosso momento de impaciência. Isso é nós também, é o nosso espírito se completa disso também. Então são energias que fazem parte de nós. Fazem parte do nosso todo. Então se a gente nega, rejeita, não olha as nossas sombras, a gente está negando a si mesmo. A gente está negando quem a gente é. E qual que é o intuito da nossa vida aqui? Não é negar quem a gente é trabalhar, né, as nossas sombras para transformar as nossas energias. Esse é o nosso verdadeiro, a nossa verdadeira missão de vida. Então, se a gente olha para dentro e não gosta do que enxerga, a gente se julga, a gente está se julgando. Então, por isso que né, os ensinamentos nos trazem esse aprendizado. Não julgue. E não julgar nem a si mesmo, porque se você julga a si mesmo, você vai julgar os outros. Então a gente tem que olhar, é aquilo que a gente fala, a gente tem que ter um olhar, né, de compaixão por nós mesmos. E entender que nós somos o que somos. Somos luz e somos sombras ao mesmo tempo. E a gente precisa trabalhar isso em nós para que a gente possa evoluir. Que é o que a gente fala, é a transformação. O que é evoluir? É a transformação. Transformar as energias. Né? E todo trabalho, né, Rafa, bom ou ruim, ele sempre começa em nós. Se a gente não for capaz de fazer isso em nós primeiro, a nossa capacidade de ir além é praticamente zero. Porque todo trabalho, todo começo é em nós, né? É sempre em nós. Nós somos sempre, cada um para si é o seu alvo principal. É o seu próprio espelho, né? A gente entende o seguinte, né? A mente humana, a gente falando de mente humana. O que é a mente humana? O nosso cérebro. Mas existe que vai além do ser humano. Então, a mente humana, o nosso cérebro, né? O que acontece? A gente tem que ver, a gente tem que pegar, a gente tem que tocar, e a gente aprende, né, a conviver com as pessoas. A gente tem que se socializar, a gente tem que
trocar ideias, informações, trocar essa energia com as pessoas. E aí fica muito complicado, né, de vir esse conhecimento que é novo, que não importa o nosso meio, não importa o meio, não importa o país que você vive, não importa a cidade que você vive, não importa esse meio, se você entendeu que você mesmo manifesta a tua realidade de vida. Se você entender isso, acabaram-se os problemas. Por quê? Porque nós, né, como consciência, a gente manifesta a nossa realidade de vida. Como que a gente pode exemplificar isso? Simples, uma pessoa paciente, uma pessoa que tem paciência com as outras, né, uma pessoa calma, pacienciosa. O que ela tem de diferente com as outras pessoas? A consciência. Ela desenvolveu a paciência na sua consciência e manifesta fora. Não importa se vai chover canivete, se vai chover pedra, o país que ela está, as pessoas que ela vive, isso não faz diferença para ela. Por quê? Porque ela desenvolveu o seu interior. Então é isso que a gente fala, né? Que o nosso interior reflete o exterior. Ou seja, não importa o que as pessoas estão fazendo, quando você se conhece, quando você se desenvolve, quando você entende que a sua consciência é o seu maior bem, é o seu maior poder, é a sua liberdade, é a sua saúde, é a sua riqueza, é o teu tudo. Só que o que acontece? Nós fomos ensinados desde criança ao quê? A se limitar. A limitar o corpo humano, a se limitar o ser humano, né? A depender de coisas externas. Então a gente é muito dependente das coisas externas, porque a gente foi ensinado isso. E quando a gente está muito apegado, muito enraizado nessas crenças limitantes, materialistas, que só existe vida aqui, né? Essas questões que as pessoas criam, que nos limitam, né? Está muito enraizado, muito forte em nós, é muito difícil essa mudança, essa troca, quando vem um conhecimento novo. Só que o conhecimento novo vem para quê? Para a gente evoluir. Né? Para a gente evoluir. E como que a gente evolui? É através de aplicar esse conhecimento novo. Então, se esse conhecimento fala assim, ó, você cria a tua realidade a partir do que você pensa, a partir do que você sente, qual é o problema, então, das pessoas estarem com sofrimento, cheio de problemas, na miséria, se tem o conhecimento? Então, por que as pessoas insistem em coisas do passado, em coisas ainda enraizadas, em crenças limitantes? Porque é muito difícil as pessoas aceitar o novo. Só que a liberdade que a gente busca... Né, Rafa? E a transformação sempre está no novo, né? A gente esquece disso, o crescimento, a evolução está no novo, não está no que é cômodo ali, no que a gente está acostumado o tempo inteiro, né? Isso é muito importante, a gente ter essa consciência. Que às vezes pode não parecer algo tão agradável, mas é aquilo ali que vai transformar. Um feedback maior para tudo que está acontecendo, para tudo que você vivencia, né? Então isso traz uma clareza. E a gente precisa estar atento para essas coisas. Em observação, né, Rafa, que é o que a gente fala, a gente não estar distraído nisso, a gente buscar sempre
visualizar a compreensão dentro disso do que está acontecendo. E ter consciência de que isso vai te trazer algo melhor, vai te trazer algo diferente, vai trazer algo transformador, que muitas vezes é o que a gente está precisando naquele momento, né? Então, essa mudança que as pessoas buscam fora, elas só vão encontrar na própria consciência. Né? Porque tá tão gritante esse conhecimento, porque é isso que vai mudar. Porque o que as pessoas vinham buscando não está funcionando. Né? Na realidade, nunca funcionou. Só que as mudanças que as pessoas tanto procuram fora, elas vão encontrar somente dentro delas. E se consome muita coisa externa, né, Rafa? E se esquece do principal, do acesso que a gente tem a gente mesmo, né? Então, assim, a busca, às vezes, muitas vezes externas, parece 1001 coisas. Mas nem tudo serve pra gente. E muitas vezes não é a nossa realidade, não é a realidade que a gente vive, né? Então, assim, a gente precisa estar atento, estar nessa observação, né? É o que eu preciso? Não faz sentido para mim? Não faz. Né? O que isso me traz de acréscimo? O que isso pode melhorar em mim, como pessoa, como ser? E é relevante para mim ou não? Olha para dentro, sempre busca, que a resposta vem. E a resposta está sempre em nós mesmos. E às vezes a procura maior é fora, no externo. Você fica buscando solução, resposta no externo, e não está no externo. A resposta que a gente precisa está dentro da gente. E sinaliza o tempo inteiro. Só que muitas vezes, a gente não está nesse estado de se observar, de se sentir, de se perceber, de olhar para os próprios sentimentos, olhar para os próprios pensamentos. E dentro disso a gente se perde, quando a gente não tem atenção plena no que a gente sente, no que a gente pensa, o que está, né, o que causa aquilo na gente. Então, assim, se colocar em estado de observação. É se olhar com respeito, com amor. Tem coisas que podem não parecer muito agradáveis, mas é necessário a gente olhar, é necessário a gente trabalhar esses pontos que são os principais. Os que mais incomodam são os que mais a gente precisa melhorar. Então, dentro disso tudo, a gente precisa estar em observação, é se analisar. Quando a gente fala em observação, atenção plena, a gente estar consciente dos momentos, de sentimentos e tudo mais. Observar a sua volta, aprender a degustar tudo que chega ao alcance dos seus olhos, o que chega ao alcance do seu ouvido. Então, assim, analisar, sabe, se observar, o que isso me traz de sentimento, o que isso me traz de pensamento, o que é real, o que não é. Então, assim, são coisas muito, parecem coisas simples, né, e banais, mas traz um conhecimento, traz uma sabedoria, traz uma conexão com a gente mesmo, que é incrível. Você descobre coisas que nem se imagina. E que é da gente, são coisas assim, maravilhosas, outras nem tanto, mas estão ali.
estão ali para ser olhada, para ser cuidada, para ter atenção. E a gente trabalhar dentro disso. O que é bom melhorar, o que não é tão bom também buscar uma forma que você sinta que pode melhorar, de uma forma que você sinta que aquilo, mesmo sendo algo que muitas vezes é doloroso, mas você precisa transformar e você sabe que você pode, é você que tem a chave de tudo isso. Então é você com você mesmo. E a gente fazer essa observação. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu ouço, o que isso é relevante para mim. E quando a gente ganha, é o que o Rafa acabou de falar, né? Quando a gente sabe, quando a gente ganha essa certeza, essa consciência do que a gente sente, do que a gente pensa, você deixa de ficar à mercê de qualquer coisa que chega. Porque quando vier, você vai analisar, você sabe, você já tem aquela energia de, opa, eu preciso observar isso, eu preciso perceber, isso faz parte de mim, isso é meu, isso não é meu, faz parte da minha energia, não faz. Então, assim, a gente ganha uma segurança estrondosa dentro dessas pequenas observações que a gente faz. E não é coisa aleatória, não. São coisas que a gente precisa observar o tempo inteiro, todo dia. É um trabalho diário. É um trabalho de horas, de momentos, de segundo, de tudo. É a gente ter essa percepção e estar atento, atenção plena com a gente, com todos os detalhes à nossa volta. E a gente ganha consciência disso, a gente começa a sentir isso de forma diferente, a gente com a gente mesmo. Então a gente deixa, que é o que o Rafa falou, de ter essa dependência do que o outro acha, do que o outro pensa, do que falam, do que deixam de falar. É a sua consciência, é a sua paz interior de saber como é que você funciona, como você vibra, qual é a sua energia. E a gente fica muito bem dentro disso, de não ser mais pego de surpresa com nada externo. A gente está fiel ao que a gente é, ao que a gente sente, ao que a gente pensa. Por mais que chegue a pensamentos de todos os tipos, ou muitas vezes a pessoa chega a falar as coisas para você, mas você, estando consciente, te mostrar, e você vai manifestar, como o Rafa falou, a gente manifesta o que a gente é. E a gente ganha uma paz e uma segurança nisso, que é absurdo. Aí é onde as pessoas falam, ah, fulano mudou, ciclano mudou. Não é mudança, é a confiança que a pessoa ganha de como ela funciona. E isso, assim, é maravilhoso. E a gente precisa fazer essas pausas. A gente precisa estar nessas observações. E não é só com a gente fazer essas observações também na natureza, observar as pessoas. Se a gente puder tirar um tempinho, sentar no lugar para observar outras pessoas se movimentando, a gente consegue enxergar tanta coisa boa, a gente consegue ter percepção de tanta coisa, observar um animal, observar uma planta, é tudo. Tudo faz parte dessa observação. É a gente estar o tempo inteiro atento. E isso traz uma confiança que é além do ser humano. Ela vem de uma energia superior. E a gente
não questiona mais as coisas, a gente não tem mais aquela preocupação de ficar questionando isso ou aquilo. A gente sabe que tudo simplesmente é o que tem que ser. E a gente fica feliz dentro de cada situação, compreendendo que é a realidade do universo. Né, Rafa? Quando a gente para observar, meditar em cima disso, a riqueza de detalhes que a gente pode encontrar. Para entender o tamanho do nosso poder, tá? A gente pode escolher o que a gente quer ver. Tá? Por exemplo, quando a gente falou da natureza, vamos pegar uma planta, vamos pegar uma árvore, qualquer árvore. O que você quer ver na árvore? É onde você vai observar, é o foco aonde você vai colocar. Você pode ver as folhas, você pode ver o caule, os galhos, só que você pode escolher também ver a energia da árvore, sentir o magnetismo da árvore, sentir a energia que ela emana. Isso a gente pode fazer e a gente deve começar a desenvolver esse lado. Vai além do físico, né? A gente vai ver a energia? Sim. Como é que a gente vê a energia? Sentir. É o sentir que a gente fala. Então, você pode ficar... Essa observação que a gente fala de observar as pessoas, observar a natureza, o que é? Nada mais é do que uma forma de desenvolver a sensibilidade da gente. Né? Sentir a energia, observar o que aquilo está trazendo para a gente de aprendizagem, né? Observar o que aquilo está nos trazendo de crescimento, porque traz. A gente vai ver detalhes que a gente precisa mudar muitas das vezes. A gente começa a sentir coisas, né, a desenvolver energias que às vezes estava em nosso interior, quietinha ali, né, começa a despertar, né, começa a despertar essa energia mais sutil. Para quê? Porque a gente precisa evoluir. Nós temos que evoluir. A gente tem que querer evoluir, porque senão o universo vai forçar a nossa evolução. Vai dar um jeitinho, né, Rafa? Com certeza. Né? Só que quando o universo força, né, é naquela questão que a gente fala, é na base é uma base dolorosa, é uma base do sofrimento. Por quê? Por incrível que pareça, é só desse jeito que o ser humano enxerga as coisas. Né? Só que não precisa ser assim. Se a gente escolher, né? Por isso que está sendo trazido esses conhecimentos, sendo trazido esses esclarecimentos, para que o ser humano escolha evoluir no amor. O que é evoluir no amor? É isso. Né? É a gente parar, observar, aprender, entender, aceitar. Né? A gente pode, né, questionar as coisas, mas questionar de forma inteligente, né? Questionar com um aprendizado, não resistir ao novo, porque a resistência ao novo traz sofrimento. A gente não precisa concordar com o novo, a gente precisa aceitar e procurar entender. Mas resistir vai trazer sofrimento. E aí não tem como você pontuar, porque cada um vai receber da forma que tem que receber. Não tem como pontuar essas coisas. Não é uma conta exata. Porque cada um tem o seu aprendizado, cada um tem seu nível de consciência,
cada um tem seu nível evolutivo. Então, nada vai ser igual. Nada. Cada O um que está um num precisa momento aprender. diferente, né, Rafa? Exatamente. E esse momento é o único daquela pessoa, né? É o aprendizado para ela. Muitas das vezes, um evento, né, o mesmo evento traz vários aprendizados, vários. E cada um vai receber aquilo que precisa receber, que precisa aprender. E nós, né, temos que aprender a ter essa consciência de aceitar o diferente, de aceitar essas diferenças, que cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem seus pensamentos, cada um tem as suas ideias. Claro, dentro de uma energia que aqui a gente traz, que tem que ser para todos. Que energia é essa? A harmonia. A gente tem que entender o outro numa harmonia, né? A gente não precisa brigar com o outro só porque ele pensa diferente. O que a gente tem que fazer? Entender. Quando a gente entende, a gente também aprende. E a gente cresce junto. E a gente evolui junto. Então, tem coisas no universo que todos, né, a gente tem que entrar na mesma vibração. Então é isso que a gente fala. Que vibração é essa? A vibração do amor, a vibração da harmonia. E dentro dessa vibração, as nossas diferenças. Mas aí a gente respeita o próximo. A gente entende, né? Aquilo que a gente fala, o que está dentro da gente, a gente expressa fora. Quando a gente se entende, quando a gente se respeita, automaticamente a gente vai entender o outro e vai respeitar o outro. Então a gente vê muitas vezes por aí as pessoas desrespeitam o próximo, só que o que acontece? É um desrespeito com ela mesma. Porque tudo que a gente vibra, né, a energia que a gente vibra, a gente externa para fora. E a gente vai externar onde? Com os outros, é óbvio. A gente vive numa sociedade, a gente tem que trocar energia. Então, que é uma coisa que a gente sempre fala, as mudanças que as pessoas buscam, né, vai ser sempre única delas mesmas. Não tem como a gente buscar um mundo melhor no outro, esperando que o outro mude, esperando que o outro faça acontecer. É cada um fazendo a sua parte. E dentro desse fazer a sua parte é que as coisas vão mudar. Quando a gente tomar essa consciência que eu mudando, né, eu melhorando, eu se transformando, eu vou ajudar os outros. Como que eu vou ajudar os outros? Sendo exemplo. Por incrível que pareça, né? A mudança da gente faz com que os outros mudem. Mas se eu esperar que os outros mudem para um mundo melhor, esqueça, porque não vai Não acontecer. funciona. Não funciona. Porque, por dois motivos, né? Um, que se as pessoas mudar, mas eu não mudar, eu não consigo acompanhar a mudança do outro. Eu não vou acompanhar a mudança do planeta, do mundo. Esse é um ponto. Outro ponto é que se eu esperar o outro e o outro não mudar, e eu também não mudar, vai ficar tudo na mesma. Então, a consciência que a gente tem que ter, né, daqui para frente é essa. Tudo depende somente de mim. A mudança que eu quero para o mundo, eu tenho que ter dentro de mim, dentro da minha consciência. Se eu quero um mundo melhor, eu tenho que criar esse mundo melhor na minha consciência. E a partir do momento que eu mudo a minha consciência, aí eu mudo fora. Muitas das vezes é simples, né?
é que a gente fala, que observação que a gente tem que fazer, né? Qual é o meu comportamento? Né? Qual é o meu comportamento em relação às pessoas? Qual é o meu comportamento em relação à natureza? E aí, o que acontece? A gente traz uma reflexão. É isso que eu quero para mim e para o próximo? E o próximo põe tudo, põe natureza, põe os animais. As minhas atitudes em relação ao próximo, é isso que eu quero? Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas querem mudança, querem algo melhor, mas as atitudes continuam as mesmas. Então, a nossa observação é essa. Muitas vezes até muda as atitudes, né, Rafa? Mas não muda os pensamentos e nem o sentimento daquilo que está fazendo. Porque às vezes continua no automático, está fazendo, mas não está pensando no que está fazendo, não está com consciência daquilo que está fazendo, não sente o que está fazendo, porque tá no automático. Entendeu? Então é o que a gente fala, as coisas a gente precisa trazer para a consciência. É inevitável isso. A gente precisa fazer essas observações. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando diante disso. E fazer as observações necessárias. É a gente se observar o tempo inteiro. Porque quando você tem conhecimento do mundo espiritual, não adianta você achar que você está fazendo alguma coisa para... Entendeu? Escondido. Nada mais está escondido. Entendeu? A gente é observado o tempo inteiro. A gente está em observação o tempo inteiro. Então a gente precisa ter essa consciência. E muitas das vezes também, né, as pessoas mudam por medo. E isso também não é legal. Porque a energia que as pessoas emanam de medo não é legal. Então, quando a gente fala assim, a gente está sendo observado o tempo inteiro, né, mas não é para pôr medo nas pessoas. O que é? É para trazer consciência. Então, assim, o mundo espiritual vê todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos. Só que tem um detalhe: o mundo espiritual, né, os espíritos que são evoluídos, eles não julgam. Eles não julgam, porque eles sabem como o universo funciona. A gente não pode julgar, porque cada pessoa, né, cada atitude, cada pensamento, cada sentimento tem as suas consequências. Então tá tudo certo. Se a pessoa escolheu, né, pensar de forma negativa, as suas consequências vai ser de forma negativa. E tá tudo certo. Então são escolhas, e cada escolha traz as suas consequências. Então, pensamentos positivos, sentimentos positivos, consequências positivas. Ao contrário, é a mesma coisa. Pensamento negativo, consequências negativas. E a espiritualidade não julga isso, porque a espiritualidade compreende que essa escolha faz parte da nossa evolução. E está tudo certo. Então, a gente fazer, é aquilo que a gente fala, fazer as coisas achando que ninguém está vendo é enganar a si mesmo. A gente está se enganando. E dentro disso, a gente tem a responsabilidade, né, Rafa? É uma responsabilidade você olhar para os seus pensamentos, você saber o que você quer pensar, o que você quer emanar, o que você quer sentir. Então, é você ter essa responsabilidade consigo mesmo. E outra coisa... É a autorresponsabilidade de você se olhar e falar, não, é o que eu quero. E sabe, esse conhecimento que a gente está trazendo
de observar aqui, né, nessa correria louca. Por quê? Quando a gente morre ou desencarna, enfim, né, quando a gente passa do plano físico para o plano espiritual, essa observação vai acontecer, querendo ou não. Então, sabe aquela história lá do julgamento final, do juízo final? Quem vai fazer esse julgamento é nós mesmos, a nossa própria consciência. Então, nós vamos observar os nossos feitos positivos, negativos, e nós mesmos vamos não julgar, mas analisar se aquilo foi bom ou não. Então, no final da história, é nós com nós mesmos. Quando a gente fala assim que a espiritualidade está vendo, ela só está observando também para que possa nos ajudar a se transformar. Porque quando chegar o momento lá, né, que todo mundo fala do juízo final, que não é como as pessoas pensam, é totalmente diferente, é nós com nós mesmos. Nós vamos nos observar, aí sim a gente vai analisar a nossa vida, tá? Só que de uma forma muito mais detalhada, muito mais profunda, e nós mesmos vamos chegar à conclusão se aquilo foi bom ou não. Então, em vez da gente esperar esse momento, o conhecimento está vindo agora para que a gente possa mudar isso já. Então, essa observação se a gente pode da nossa... fazer hoje, né, Rafa? Se a gente pode fazer agora. Exatamente. Então, essa observação que a gente faz é simples. Observa se você está gostando do que você está fazendo. É simples assim, né? É aquela história lá. Faça com o outro o que gostaria que o outro fizesse com você. Então, é simples. Observe isso. Você está gostando do que você está fazendo com o outro? Será que você gostaria nessa parte? Observa seus pensamentos. Esse pensamento é bom? O que esse pensamento está trazendo? E esse sentimento? A tua própria consciência vai dizer se é bom ou não. Por quê? Depois que morre ou desencarna, vai fazer esse mesmo processo. Porque é assim que funciona. Porque no universo não tem julgamento. Ninguém vai julgar ninguém. Não existe isso. É a tua própria consciência analisando a sua própria atitude, seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos. Então, vamos apanhar um exemplo assim. Você prejudica alguém, né? Sei lá, você prejudica alguém. Analisa. Poxa, eu fiz, tá. E aí, foi bom? Qual o sentimento que vem desse prejudicar? Será que você gostaria que alguém te prejudicasse? Comece a se questionar que você vai entender isso rapidinho. É sempre fazer aquelas perguntas, né? Se fosse eu, se fosse comigo. De você com você mesmo, se questiona, faça esses questionamentos. Como eu me sentiria? Né? Então a gente precisa estar atento a essas coisas, essas observações. A gente ter essa compreensão, consciência de que tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, assim, esse sentimento de observar, de prestar atenção, de se analisar, é muito importante. E a gente saber que a gente não está só. A gente está sendo observado o tempo inteiro. Então, assim, a gente mesmo pode fazer essas próprias correções no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, no nosso próprio caráter, né, de ser humano. A gente se olhar, se analisar e perceber
Poxa, isso é legal, não é? O que eu posso fazer para melhorar? Dá para me melhorar? O que dá para mim fazer? Eu posso mudar alguma coisa em mim, é só eu que posso. O outro não tem conselho, não tem. Às vezes até chega um conselho, mas se você não tiver a fim de mudar, você não tiver a fim de transformar alguma coisa, não resolve nada. Então, assim, é a gente mesmo fazer esses autos análises, essas observação e estar atento, buscar essa atenção plena de você mesmo, das coisas que te cercam, das pessoas à sua volta, é observar, é analisar, porque tudo se comunica, tudo. Se você está atento, você consegue obter a resposta que você precisa, porque tudo se comunica. Tudo traz uma informação. Tudo se manifesta o tempo inteiro. Mas a gente precisa estar atento para isso. Para perceber, para sentir e poder trazer para dentro da gente aquilo que é necessário para a nossa transformação. Para a nossa melhoria como ser humano. Como espírito em evolução, a gente precisa trazer isso para a gente e analisar. Quando a gente faz isso, a gente fica em paz com todos os eventos que a gente possa presenciar. Você ganha essa paz, a sua consciência te dá essa paz, o seu sentir te dá essa paz. Porque você sabe como você funciona, você já tem essa certeza dentro de você. Então, assim, as coisas se resolvem com mais clareza. Quando a gente se faz essas observações. E é muito importante. Não é só para mim, não é só para o Rafa, é para qualquer um. E são coisas simples, claro. Requer uma responsabilidade de você com você mesmo. Mas isso vira algo que depois você começa a analisar e perceber que é algo bom você observar, você analisar. Isso te traz uma sabedoria. E não é algo que você vai encontrar em livro, em outras coisas, entendeu? É algo que vem da gente. É a nossa sabedoria, a sabedoria do nosso espírito. Quando a gente está aberto a ter essa compreensão, a ter esse entendimento de todas essas energias que chegam, tanto as nossas, que muitas vezes não estão tão alinhadas com o que a gente pensa, com o que a gente sente, mas a gente sabe que a gente precisa melhorar. Então tudo se manifesta de todas as formas. E todo mundo tem isso, todo mundo consegue perceber quando se põe em observação. Mas as coisas estão tão atropeladas, estão tão... que as pessoas não param para se observar, se analisar, nem o que está sentindo. Diante do que está passando como uma bola, só rola e vai. Entendeu? E as pessoas perdem informações necessárias, informações que transformaria, te traz um conhecimento, te traz uma liberdade. Então, assim, a gente está atento, a gente está nessa atenção plena, nessas observações, e fazer isso com amor, fazer isso com respeito, seja com a natureza, seja com a gente mesmo, seja com o próximo. É a gente ter esse olhar atento de amor, de compreensão. E mesmo que às vezes seja uma situação de, como o Rafa falou, né, às vezes situação da pessoa ter essa energia da raiva, é você parar e poder analisar. Quando você entra em observação, até mesmo um evento que te tira do eixo, te tira do alinhamento que você precisa,
Quando você está em observação, quando você se permite observar, você ganha uma luz, você ganha clareza daquilo. E você jamais vai agir impulsivamente quando você está em observação, quando você se observa. Você jamais vai sair daquela energia que você está para fazer coisas que você vai se arrepender depois. Porque você está em observação. E quando você está nessa observação, você tem a percepção de que se você agir ou reagir dentro daquela energia, você só vai fazer besteira. Então, quando a gente está nessa atenção plena, a atenção plena te dá um direcionamento, uma clareza de você olhar de um outro ângulo para a situação e não da forma como você está envolvido, da forma que se envolve, entendeu? É você olhar de fora. Por quê? Porque você está com atenção plena naquilo. Você está se dando, como que eu vou dizer? Está se permitindo analisar aquela situação com mais tranquilidade. Com o conhecimento que você já tem, que você sabe, que você precisa analisar, que você precisa observar. E a observação é importante dentro disso. Para você conseguir estar consciente de tudo que você faz. Porque se você não tem atenção e não se observa, toda ação vai ser uma reação espontânea, assim, ó, rápida. Quando a gente está com atenção plena, em observação, a gente tira para se observar, para se analisar, a gente ganha essa leveza de você poder olhar para as coisas com um olhar diferente. E isso te traz uma segurança, isso nos traz uma segurança muito grande do que somos, do que pensamos, do que sentimos. E a gente ganha tranquilidade nisso, para resolver até esses eventos mais turbulentos. Então, assim, é essencial a gente fazer observação. E eu falo, quem não tem esse costume de fazer isso, começa a praticar. Aos pouquinhos. Começa a observar a natureza, observa os bichinhos, um animal, qualquer coisa. Começa a observar, depois vai para você, olha para você, começa a se observar. Começa a prestar atenção no que você sente diante de cada observação que você faz. Que a resposta vai ter. Alguma coisa vai... A sabedoria divina, ela é fantástica. Ela sempre vai te acolher e te dar uma resposta dentro daquilo que você precisa. É algo que não tem para onde a gente correr. Principalmente quando você faz isso com amor, com respeito, com um olhar diferenciado disso tudo, do caos que muitas vezes gerou aquela situação. E é inexplicável, é algo maravilhoso. Essa sabedoria vem, ela vem, e é para todo mundo, é para qualquer um. Não importa. É você ter essa responsabilidade de se disponibilizar a querer fazer o que é necessário, o que é preciso para você mesmo, para se melhorar, para se conhecer melhor, se transformar. E é inevitável, a resposta vem. E ela é bem clara. Quando a gente fala assim, ó, para prestar atenção, por quê? Porque tem um conhecimento atrás disso, né? E a gente fala o conhecimento simples assim, ó, tudo que você faz para o outro volta para você. Então,
Observe esse ensinamento. Tudo que eu fizer para o outro volta para mim mesmo. E aí você começa a observar seus pensamentos, seus sentimentos, e comece a querer saber como que isso funciona, porque a hora que você começar a observar, essas respostas vão vir. Isso é o que falaram, né? A gente falou. A resposta vai vir. Por quê? Quando eu prejudico o outro, seja em pensamento, porque não precisa falar, não precisa fazer nada, basta pensar. Né? Então, se eu emano uma energia negativa para o outro, essa energia negativa volta para mim. E aí, eu não sei por que 10 anos depois acontecem as coisas negativas comigo. Ué, porque há 10 anos atrás você prejudicou alguém pensando negativamente. O universo é dessa maneira que ele trabalha. É dessa maneira E não tem que... tempo, não tem tempo e nem tem hora, né, Rafa? Para a Exatamente. cobrança chegar, né? Para a conta chegar. Exato. E aí, como faz muito tempo, a pessoa esquece que lá atrás ela prejudicou alguém com um simples pensamento. Então, quando a gente torce contra o outro, né? Quando a gente torce que as coisas do outro não dê certo, né? Quando a gente... Qual que é o problema das emoções negativas, que a gente chama de negativas? É isso, porque se a gente tem ciúme do outro, a gente vai torcer contra. E a gente vai emanar uma energia negativa. Né? Quando a gente tem inveja dos outros, a gente emana energia negativa, porque a gente não quer que o outro se dê bem, a gente não quer que o outro cresça, a gente não quer que o outro prospere. Só que essas energias negativas que eu estou emanando para o outro, além de prejudicar ele, vai voltar dobrado para mim, porque eu estou prejudicando os outros. Seja no que for, o universo não importa, ele é detalhista. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente fala, mude o que você pensa, muda o que você sente, que a tua vida muda. A tua vida A muda. gente ganha, assim, não é nem preocupação, né, Rafa? É responsabilidade mesmo, até com o que a gente pensa, porque a gente fica em paz, porque a gente sabe o que a gente emana, o que a gente pensa. E se vem um pensamento que não está de acordo com o que a gente acredita, a gente já dá um jeito de mudar esse pensamento rapidinho. E a gente precisa fazer isso. E é um trabalho, não é, como diz o outro, não é fácil, mas é possível, entendeu? É você, é o que eu falei, ter essa responsabilidade e ter essa compreensão do que eu faço para o outro vai retornar para mim. Mais E cedo é ou você, mais tarde. sim, e é você estar em paz com isso. Eu estou em paz porque eu sei o que eu pensei, eu sei o que eu senti, eu sei o que eu amei. Então eu estou em paz comigo mesmo diante disso. Então essa é a certeza, essa é a segurança que a gente precisa ter. E quando a gente alcança isso, quando a gente sente isso no nosso coração, de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente sente, a gente ganha essa paz. Porque o mundo lá fora pode falar o que quiser. Você tem a certeza do que você é. Você tem a certeza que aquilo não é seu. E tá tudo bem. Você vai responder pelo que você faz, pelo que você pensa e pelo que você sente. Então isso te dá tranquilidade. E isso te dá a paz que você precisa para você prosseguir. E é trabalhar cada vez mais para melhorar. Não que a gente vá virar santo, que ninguém vira santo, entendeu? Mas assim, o mais perto que a gente puder chegar do Criador, não como pessoa distante, entendeu? Mas quanto mais a gente puder chegar perto do que ele foi, de todo o ensinamento que ele nos passou, é a gente sentir, a gente trabalhar isso dentro da gente. E é o que o Rafa falou, é não esperar isso do outro. Que os outros façam isso, é a gente fazer. É a gente trabalhar, é a gente manifestar isso na gente.
Você não precisa ficar bajulando ninguém, você não precisa. É você sentir. Muitas vezes você não precisa estar falando, ou entendeu? Mas você está aqui, seu pensamento, você pensa coisas boas para a pessoa, você sente coisas boas para você, para o outro. É você manifestar isso em você. Porque muitas vezes o que é dito, o que é manifestado ali, muitas vezes diante da gente, não é sentido. Então, assim, é gratificante quando você sente. Você não precisa de grandes eventos para você manifestar um amor que você sente pela pessoa, o pensamento de desejos que você tem de que a pessoa prospere, de que a pessoa seja feliz, de que ela consiga alcançar o que ela deseja, entendeu? É o que você sente, é o que você pensa. E isso você já faz muito. E a gente está em paz com isso. Às vezes as pessoas acham porque você tem que manifestar. Tem coisas que é espontâneo. Vem a gente, num momento a gente sente, a gente faz, a gente fala, a gente abraça, a gente faz o que tem que fazer. Mas em muitas situações, é você e Deus. O desejo no seu coração, os seus pensamentos de emanar para o outro tudo que você precisa e fique em paz. E essa segurança que a gente tem é maravilhosa, de quando você sabe o que você está fazendo. O engraçado disso tudo, né, que a gente fala, observa, presta atenção em você, por quê? Porque a gente já está fazendo isso o tempo inteiro, né? A gente pensa o tempo todo. O problema é o que a gente está pensando. O que é que a gente está pensando? Quer dizer, você já pensa o tempo todo, você sente o tempo todo, você emana energia o tempo inteiro. Isso é automático, é natural para todo mundo. Qual que é o problema? Que tipo de pensamento e sentimento, qual é a qualidade que você está emanando para o outro? Exatamente. Né? Por isso que a gente fala, observa, por quê? Será que você está pensando do outro, está fazendo bem para o outro ou está prejudicando? E aí, assim, né, existe uma lei no universo, é uma regra, né? A gente tem que estar em equilíbrio. Então, quando eu prejudico alguém, eu gero energia negativa para mim mesmo. Né? E eu vou ficando negativo. E eu tenho que pagar essa conta. Né? Eu tenho que me equilibrar com ações positivas. Ou seja, do mesmo tanto, a mesma quantidade, a mesma intensidade que eu prejudiquei alguém, eu tenho que ajudar alguém para que eu entre em equilíbrio. Então, o universo é esse equilíbrio o tempo inteiro. Então, a gente tem que ter essa consciência, começar a refletir, porque muitas coisas às vezes não dão certo na nossa vida, o que às vezes de uma forma a realmente querer entender o que está acontecendo, porque se tem algo que não está dando certo, se tem algo que não está andando, existe uma questão energética. Existe uma questão energética. E qual que é a questão energética? É esse equilíbrio entre negativo e positivo, que tem que equilibrar. Então, se eu sou, vai lá, se eu sou ciumento, né, sou ciumento o tempo todo, tenho esse ciúme, toda vez que eu sinto esse ciúme, eu estou agregando energia negativa para mim. Então, por isso que a gente fala, para com o ciúme, trabalha isso, entenda que tipo de energia é essa e transforma esse ciúme, né, em amor, transforma esse ciúme em alegria, para que você possa ficar positivo, para que a sua vida comece a fluir, para que as coisas destravem, desbloqueiem, comece a andar na vida das pessoas. Então veja, por que esse conhecimento, né, não é só a gente que está trazendo, muitas pessoas estão trazendo o mesmo conhecimento. Por quê? Chegou a hora
né? Das pessoas despertar para a vida. Parar de ficar no automático, parar de ficar na correria, né? Trabalhar, comer, procriar e dormir. A vida não é só isso. Tem muito mais coisas. E chegou o momento da gente despertar para isso. Aprender a sentir, aprender o que tem a mais. Por isso esse conhecimento, por isso esse esclarecimento, por isso essas coisas estão vindo. E vão vir cada vez mais e cada vez mais forte. Mas sempre a gente lembra, esses conhecimentos só mostram o caminho. Qual que é o detalhe? As pessoas têm que caminhar. As pessoas têm que olhar para dentro. As pessoas que têm que se transformar. Não tem milagre de fora. Não tem milagre de fora. O milagre é dentro. Né? Então, a riqueza está dentro. A saúde está dentro. A paz está dentro. A alegria está dentro. Esse é o milagre. Está tudo dentro de cada um. É só aprender a desenvolver. Aí, como é que desenvolve essas coisas? Prática. Pratica o amor, pratica a alegria nos pequenos detalhes, nos pequenos segundos da vida. É isso que a gente tem que fazer. Desenvolver as energias que a gente tem dentro de nós mesmos. A gente já faz isso. A gente pensa, consciente, inconsciente, não interessa. Pensar, a gente pensa. Sentir, a gente sente. Né? É aquele negócio, comer, a gente come. No automático, Mas e as qualidades, sentindo, não sentindo, não importa. A gente está fazendo isso. Mas vamos entender a qualidade disso, né? Exatamente. Agora chegou o momento da gente prestar atenção em nós. O que a gente está fazendo? O que a gente está comendo? O que a gente está falando? O que a gente está pensando? Para entender as leis que regem o universo, para a gente parar de sofrer, para a gente parar de ter essas dores, essas misérias, porque isso tudo é fruto, né, das nossas ações, dos nossos pensamentos, da energia que a gente emana. Simples assim. Então não vai vir o milagre acabar com o sofrimento. Não, não vai vir. Esqueça, isso é crença ilusória. Quem vai acabar com o sofrimento é nós mesmos. Quando a gente enxergar a beleza que a gente tem dentro, o amor que a gente tem aqui dentro, a felicidade, fortuna, né? a alegria. Exatamente. Quando a gente aprender a enxergar isso, acabaram-se os problemas. Acabou o sofrimento, acabou a miséria. Por quê? Tudo que a gente precisa está na nossa própria consciência. E a nossa consciência nos dá o que a gente precisa. Né? Dá o alimento. Quem cria o alimento? A nossa própria consciência. Quando a gente pensa, eu quero comer, eu quero um café da manhã, eu quero um almoço, né? A gente tem certeza daquilo. Então, vai ter a oportunidade, vai ter o trabalho. A nossa consciência, né, nos dá o que a gente precisa. Agora, qual que é o detalhe? Qual que é a observação? O que é que tem dentro da sua consciência? Na maioria das pessoas que a gente observa por aí, a gente observa as pessoas, como é que está, né? O que as pessoas estão manifestando. Isso não é julgamento. A gente só olha. Mas, pelo que a gente está vendo, as pessoas manifestam doenças, miséria, violência, guerras. O que é isso? É as consciências se manifestando. Quando que vai acabar a violência? Quando que vai acabar a miséria? Quando que vai acabar as doenças? Quando as pessoas mudarem
a consciência. Transformar as doenças em saúde. É a tua consciência que vai fazer isso acontecer. Transformar a pobreza em riqueza. Transformar a miséria em abundância. Onde é que está isso? Na consciência de cada um. Então, quem já entendeu, faz. Quem não entendeu ainda, manifesta o que está manifestando. Então, não é governo que vai mudar as coisas, não é um salvador de fora que vai mudar as coisas. Isso aí é consequência das consciências. Consciência de cada um. Minha consciência, tua consciência. Mas a minha consciência muda a realidade da minha vida. Agora, a minha consciência junto com a sua, junto com a da outra, muda o mundo. Por isso a gente fala, cada um fazer a sua parte. Mas quando eu faço a minha parte, eu mudo a minha vida. Tá ótimo. Maravilhoso. Aí se eu juntar mais um, né? Transferir esse conhecimento, né? Compartilhar esse conhecimento, vai vir outro, que vem outro, que vem outro, que vem outro. Aí muda essas consciências, muda o mundo. Mas o detalhe é o seguinte, eu tenho que fazer a minha parte. Então, eu tenho que me observar, eu tenho que me estudar, eu tenho que entender como é que funciona, o que é energia, como que a energia se transforma, né? O que eu faço para o outro volta para mim, como é que isso funciona. A gente explica, né? A gente dá um caminho, mas a gente só vai entender quando a gente sentir. Como é que a gente sente? Fazendo. Quando eu fazer e sentir na pele como é que funciona, aí eu vou aprender. Então, tirar da mente um pouquinho e sentir as coisas, pôr em prática. Né? Vai fazer alguma coisa? Tenta, faça. Porque a gente já faz ao contrário, tranquilo, né? A gente faz as coisas com medo a gente faz, né? A gente faz as coisas com ansiedade, né? A gente faz as coisas estressado. E isso a gente já sabe, sente na pele, né? Então, o que falta para a gente fazer ao contrário? Só mudar o pensamento, mudar o sentir. A gente já sabe fazer. Se você faz com medo, transforma o medo, né, em outra coisa. Transforma o medo em coragem, por exemplo. Transforma a ansiedade. É o transformar da energia. Né? A nossa consciência, que a gente vê por aí, né? A consciência manifesta a miséria, manifesta a pobreza. A gente já sabe manifestar as coisas. O que falta? Só transformar a miséria em riqueza, né? Transformar a miséria em abundância. É só pensar diferente. É só trocar a energia na consciência. Em vez de você olhar esse planeta maravilhoso, né? Esse planeta bonito, né? Você olhar para ele e ver pobreza, ver miséria, ver guerra, é só você olhar para ele e ver abundância. Você vai enxergar abundância nisso aí. Você vai enxergar paz, você vai enxergar alegria. Por quê? Porque tudo depende da nossa consciência. A gente sente, o que a gente emana. No final da história, tudo é vibração, tudo é frequência, tudo é energia. Se a gente entende isso, como a gente falou já hoje, acabaram-se os problemas.
Não existe problema. Problema é uma crença limitante que o ser humano criou. Para não sair do lugar, né? Exatamente, para a gente não evoluir. Então você veja que a gente vê, vamos pegar esses governos, né? Que os governantes, as pessoas se apoiam nos governos. O governo só cria pobreza. Só cria problema. Por quê? Porque é o que eles têm na consciência deles. Eles estão nesse momento de evoluir. Agora, vai refletir na E a gente? emanação. E a emanação também não é boa, né, Rafa? Exatamente. Vai refletir na gente? Claro que vai. Mas a nossa consciência tem que ser diferente. É só assim que a gente vai mudar as coisas. Então, a minha consciência tem que ser de riqueza, tem que ser de abundância, tem que ser de saúde. Eu só posso... Se eu começar a pensar só em saúde, né, ver saúde, vibrar na saúde, o que vai acontecer? Eu vou virar, né, eu vou sentir essa saúde. Então eu vou entender que tipo de energia é essa. Agora, pode ver, tem pessoas que só pensam em doença, falam em doença, vivem doente. Por quê? Porque ela manifesta aquilo. É aquela consciência que ela tem. O dia que ela mudar a consciência para a saúde, começar a falar só de saúde, falar de coisas saudáveis, falar de coisas que trazem otimismo, ela muda a vibração. Mudando a vibração, muda a vida dela, muda a realidade dela. Então o segredo está na nossa consciência. Observar o que a gente tem. Como é que a gente observa o que a gente tem? Analisando nossos pensamentos, nossos sentimentos, analisando nossas atitudes. Quando, igual a gente fala, né? Quando a gente olha a natureza, o que a gente pensa? O que a gente sente? Quando a gente olha para o outro, o que a gente pensa? O que a gente sente? E quando a gente olha para o outro, e para o outro, e para o outro, o que eu penso? O que eu sinto? É isso que você tem na consciência. Então, se eu olho uma pessoa, né, o que eu penso dela? Se eu penso que ela é arrogante, se eu penso que ela é prepotente, se eu não gosto dela, se ela não me faz bem, é o que eu tenho na minha consciência. Agora, se eu observo ela, né, olha as qualidades que a pessoa tem, eu vou mudar o meu conceito sobre a pessoa. Porque eu mudei o conceito que eu tenho na minha consciência. Ou seja, eu não vou julgar ela, eu vou observar ela. Eu vou respeitar ela, eu vou compreender ela. Porque é isso que eu tenho na minha consciência. Eu vou deixar aberto o que ela tem. Porque eu já entendi que as pessoas podem ter coisas boas e coisas ruins, qualidades e defeitos, porque eu também sou assim. Todos nós temos, né, Rafa? Eu também tenho qualidades e eu também tenho defeitos. Então, eu vou observar exatamente isso nos outros e deixar em aberto, sem julgar, sem criticar, né? Sem colocar o que eu tenho dentro de mim nos outros. E quando eu me observo e entendo que eu tenho qualidades e defeitos, o que eu posso fazer? Eu posso melhorar meus defeitos e aprimorar minhas qualidades. Só que isso eu entendo que os outros também podem. E eu fazendo isso, eu posso ajudar os outros. Então, no final da história, o que é isso? Amar o próximo como eu me amo. No final das contas, é isso. Esse é o maior ensinamento que a gente tem, que a gente pode pôr em prática em qualquer situação. Então, quando eu me observo,
vejo minhas qualidades, vejo os meus defeitos, eu também vou enxergar nos outros, com certeza. Mas eu vou respeitar, eu vou compreender. Né? Porque eu sei que eu também sou desse jeito. Com o qualidade, autoconhecimento com traz defeito. isso, né, Rafa, pra gente, o tempo inteiro. Isso é autoconhecimento. E quando eu me conheço, eu conheço o outro. Então, eu não vou julgar as atitudes dos outros. Ah, o cara lá, né, é um cara que gosta de roubar, gosta de assaltar. Ele escolheu aquele caminho. Né? Vai ter as consequências dele. E se a gente entende o universo, né, a gente não precisa julgar essas pessoas. A gente não precisa criticar, a gente não precisa nem falar dessas pessoas. Porque a É o gente que a entende. gente fala, né, Rafa? Toda escolha é uma escolha. E é de Exatamente. cada um. E dentro do universo, né, as pessoas elas se cruzam uma com as outras. É aquela história que a gente falou. Esse cruzamento que a gente fala é atração. Né? Você é atraído. Você está na família certa, com o pai certo, com a mãe certa, com os irmãos certos, com a esposa certa. Não tem endereço errado no universo. Então, por que a gente não critica o cara que assalta? Porque o cara que assalta, ele escolheu aquilo. Só que a vida, que é a parte mais complicada de explicar, né? Porque as pessoas só enxergam o físico, né? Mas ninguém é vítima. Ninguém é vítima de graça. O universo faz as coisas perfeito. O assaltante de hoje foi a vítima de ontem. E vice-versa. Até eles se equilibrarem energeticamente. Então, quando eu faço mal para alguém, eu crio uma responsabilidade que eu tenho que me equilibrar com essa pessoa. Como que a gente se equilibra? Perdão. Então, quando eu perdoo quem me faz mal, a gente se equilibra energeticamente. Quando não se perdoa, se atraem até o perdão acontecer. Então, se eu prejudiquei alguém, amanhã eu serei prejudicado. Por duas razões. Primeira, porque eu prejudiquei alguém. Então, quando eu sou prejudicado, eu aprendo com isso. Ou é aquela história que a gente falou. Faça com os outros o que gostaria que os outros fizessem com você. É isso. Então, se eu prejudiquei alguém, alguém vai me prejudicar para mim aprender que isso não é legal fazer com os outros. E a segunda razão é para mim aprender a perdoar. E quando o outro me prejudica, ou eu faço de novo, ou eu perdoo. E o mais certo é o perdão, porque a gente equilibra as energias. Então, o universo ele é muito claro nessas partes, só que a gente precisa observar isso para aprender, entender essas coisas. Então, não existe vítima de graça. Quando a gente entende isso, a gente para de julgar as pessoas. A gente passa a compreender como que as pessoas fazem suas escolhas. E a gente tira aprendizado sem julgar. Então, observar os outros é maravilhoso quando a gente tem essa consciência. Que a gente já se observou, a gente já entendeu que a gente tem defeito e qualidade também. E aí a gente passa a observar os outros sem julgar. Porque se a gente começa a julgar, essa coisa que a gente está julgando, seja lá o que for, a gente precisa resolver dentro da gente primeiro. Porque a gente não pode julgar os outros. O que é isso? É autoconhecimento para a gente melhorar.
Então, como é que eu vou falar do defeito de alguém e eu também tenho defeito? O problema é esse, é quando eu não enxergo o meu defeito, eu critico o dos outros. Mas a partir do Espere, momento né? que eu enxergo esse defeito em mim, eu vou compreender o outro. Porque eu aprendi. Ou seja, eu evoluí. Isso é evolução. É essa transformação. E aí, o que acontece? A gente começa a entender que a gente precisa desenvolver o amor ao próximo. E esse amor ele tem que ser incondicional. Ou seja, a gente dar amor o tempo inteiro. É a gente olhar para o outro, observar o outro, sem julgamento, sem criticar, compreender, respeitar o momento que está passando. Isso é amor incondicional. O fato de você olhar o outro, né, com respeito, com compreensão, é amor. Por isso que é o maior ensinamento que a gente tem que pôr em prática. Amar o próximo como a nós mesmos. Porque aí o que acontece? Eu começo a olhar para mim e compreender os meus defeitos, compreender as minhas sombras, respeitar isso em mim e aos poucos entender que eu posso melhorar, que eu posso transformar. Quando eu faço isso, eu transfiro isso para o outro. Eu sei que ele também tem a sombra dele, eu sei que ele também tem os defeitos, que ele pode melhorar, que ele pode se transformar. Só que a gente só faz isso quando a gente olha para nós. Quando a gente se transforma primeiro. Quando a gente desenvolve o amor em nós. Então, por isso que a gente fala, nossa consciência primeiro. Então, se eu quero mudar o mundo, se eu quero mudar as coisas, eu tenho que mudar a minha consciência antes. Né? O exemplo que a gente ponhou lá, o cara que escolheu, né, no momento dele, na consciência dele, ele acha que aquilo é certo, escolheu assaltar, ele só vai mudar quando ele mudar a consciência. O dia que ele mudar a consciência para observar, analisar e entender que assaltar os outros não faz bem, não é legal, né, prejudica, tudo que eu faço para o outro volta para mim mesmo, ele para de assaltar. Porque ele mudou a consciência dele. Só que essa mudança vem de duas formas: no amor ou na dor. No amor, é isso, é ter essa consciência, né, observar, compreender, falar, opa, não é legal fazer isso. Se a pessoa consegue fazer isso, que ótimo. Se não consegue, aí vem na dor, que é aquilo que a gente falou. O assaltante de hoje será a vítima de amanhã. E aí o universo começa a mostrar como é que funciona o lado da dor. Né? Começa a ficar dolorido. Aí a vida não vai para frente. Né? Aí essa carga negativa volta para ele. E aí começa a ter umas complicaçõezinhas, né, que a pessoa começa a parar para analisar. É uma dor aqui, é uma dor ali, né? Mexe no bolso aqui, vai mexer onde a pessoa mais dói. É no bolso, é numa dorzinha aqui, é numa perda ali, é não sei o que lá, e a pessoa vai parar para refletir. Com certeza vai. Seja no momento que for, ela vai parar para analisar. Que não é legal prejudicar os outros. Mas não precisa ser assim. Basta que a gente comece a se observar, analisar, a se autoconhecer.
E entender que dentro desse autoconhecimento existem as leis que o universo rege tudo isso. É o que a gente fala, que tudo que eu faço para o outro volta para mim, né? Basta eu pensar, eu já posso prejudicar alguém. Então, a qualidade do meu pensamento, a qualidade do meu sentimento, positivo ou negativo, vai voltar para mim. Né? Dentre outras coisas que a gente já falou, essas inúmeras lives que a gente faz, esses inúmeros vídeos que a gente faz, que é conhecimento que para despertar as pessoas, esclarecer elas, né? Porque a gente, um pouquinho de conhecimento que a gente tem, a gente já fez. Então a gente já se transformou internamente. Continuamos transformando, né, Rafa? Porque não para, sempre. Né? E aí a gente sempre chega tem algo para estar melhorando. E aí a gente chega à seguinte conclusão. A gente precisa passar esse conhecimento. A gente precisa passar que existe uma forma das pessoas melhorar, das pessoas aprender, das pessoas parar de sofrer, parar de dar murro em ponta de faca, sabe? A mudança da nossa própria consciência faz isso. É isso que a gente fala, ó. A própria consciência nos mostra o caminho, tanto de um lado como do outro, tanto positivo quanto negativo. Porque só existe um caminho. Quando você fala assim, só existe um caminho. Qual que é o caminho? Evoluir. Agora, você pode evoluir no amor ou na dor. Então, quando a gente começa a entender que tudo que a gente faz para o outro volta para a gente, entendeu, sentiu, é isso mesmo, entendeu, a gente começa a fazer, cada um do seu jeito. Começa a ajudar, cada um do seu jeito. E isso volta para a gente mesmo. Volta, não do jeito que a gente imagina, muito melhor. Mas tem que entender essas coisas que o próprio universo nos mostra. A gente tem que entender como é que isso funciona. Então não adianta eu fazer as coisas esperando algo. Porque muitas das vezes o que eu espero não é o que é para mim. Muitas das vezes eu espero uma coisa, mas o universo tem uma coisa muito maior para a gente. Então é aquela história, você vai ajudar alguém esperando gratidão, está errado. Você está esperando algo, não espere gratidão de ninguém. Só faça. Por quê? Exatamente. A gente tem que fazer as coisas sem interesse, incondicionalmente. Fazer porque a gente sente aquela energia de fazer. Quem vai ser grato é o universo. E o universo é generoso. Mas na hora certa, no momento certo. Não é na hora que a gente quer, não é na hora que a gente espera, não é o que a gente quer. Porque às vezes a gente espera, né? A gente quer um negocinho desse tamanho, mas o universo tem uma coisa muito maior. Só que a gente precisa entender como é que é isso. A gente precisa entender como é que é isso. E como é que a gente entende isso? Observando. Observa. Fica atento à sua própria consciência, o que o universo está trazendo para a gente. Então, isso que é o... E a observação é muito importante, né, Rafa, dentro de tudo isso. Exatamente, porque a gente tem que entender como é que funciona. Porque muitas das vezes a gente está fazendo algo, esperando algo rápido, mas não é assim. Não é assim que funciona.
E é aquilo que a gente fala, a nossa própria consciência nos mostra quando a gente observa ela. Como que observa a nossa consciência? Olhando para nós, né? Aprendendo a sentir, né? Sentir o que sente. O que você está sentindo nesse momento? Se pergunte o que eu me sinto, né? O que eu estou sentindo nesse momento? A resposta vem. Fica atento que a resposta vem, a tua consciência fala. Você está sentindo impaciência, você está sentindo, você está estressado, você está sentindo raiva, ou você está em paz. Nossa, estou numa paz que nada me abala nesse momento. Daqui a pouco, tudo pode acontecer. Então, quando a gente se pergunta, a nossa própria consciência responde. O que eu estou pensando? O que eu penso sobre o universo? A resposta vem. O que eu penso sobre a espiritualidade? O que eu penso sobre vida após a morte? A resposta que vir é o que você pensa. E aí? Aquela resposta, você pode mudar ela ou não. Porque é aquilo que a gente fala assim, ó. Existe uma realidade do universo que ninguém muda. Ninguém muda. Então, o que eu penso, o que eu deixo de pensar, não vai mudar a realidade do universo. Né? Mas o que eu penso pode mudar a minha trajetória. Então, pode dar uma conturbada no meu caminhar na vida. Porque se eu estou pensando muito fora da realidade, eu vou ter problema. Um exemplo. Vamos supor que, né, a realidade última do universo é: existe vida após a morte. Essa é a realidade do universo. Existe, acabou. O que eu penso e deixo de pensar não vai interferir nisso. Agora, se eu não acredito nisso, não estudo, não sei como é que funciona, a realidade vai bater na minha porta. E quando bater, eu vou estar perdido. Por quê? Porque a realidade vai se fazer presente. Só que isso é em tudo. É em tudo. Então é aquela história. Se o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, volta para mim mesmo, se é uma realidade última do universo, isso, o universo fala, não, é assim mesmo. Então não adianta você pensar que não vai acontecer nada, que não, porque vai. Então, o que a gente está tentando mostrar aqui? Que a gente esteja aberto para o universo. Qual é a realidade do universo sobre as coisas, sobre a vida, sobre como é que funcionam as leis que não mudam, que é uma realidade do universo. Então, a gente tem que estar atento a isso, observar exatamente esse conhecimento. Porque a realidade do universo não vai mudar. Mas se a gente deixa de fazer alguma coisa, deixa de aprender algo que a gente poderia aprender, nós mesmos vamos ser prejudicados. É aquela história. Para Deus, para o universo, o tempo não existe, é eterno. Mas para a gente é valioso, né? A gente não aprender algo nesta vida, neste momento. Vai fazer diferença. Por quê? Porque se chegou na nossa porta, se o conhecimento veio até nós de alguma forma, é porque a gente precisa aprender algo. E se a gente não faz, a gente vai fazer lá na frente, de um jeito ou de outro.
Então é muito importante a gente ter essa consciência. Querer saber a realidade última do universo. Nua e crua. Doa a quem doer. Observação. A gente observar a realidade do universo. Ela grita do nosso lado. Então é isso, né? É isso. Então é isso aí. Obrigado, gente, pela presença. Tenham uma boa noite e até a próxima. É isso aí, gente. Obrigada, boa noite, até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Beijão a todos.